Bom, temos aqui um dos maiores articulistas políticos, isso é indubitável, né, do Brasil, que é o presidente Michel Temer, que conhece política mais que qualquer um. Ou alguém pode empatar com ele. Esse é o grande detalhe. Pode empatar com o Temer, mais do que o Temer, eu acho que não tem ninguém que entenda de política, mesmo que o Michel Temer já segurou muita gente no poder, teria segurado a Dilma se ela quisesse no poder, não é? Mas a Dilma deu até um tombo no Lula, ia pedir para o Temer para segurá-la. Quando a pessoa acha que é Deus, Deus prova para a pessoa que a pessoa não é. Presidente Michel Temer, um bom dia ao senhor. O senhor, como analista político, que pode ser mais do que qualquer um considerado analista político, foi político durante muito tempo e quem foi político não deixa de ser político, principalmente um presidente da República, né, que a gente tem que respeitar como presidente da República. O que o senhor acha dessa corrida assodada à prefeitura em 2022, com o João Dória já praticamente se dizendo candidato, com o Haddad já correndo o Brasil? Não é muito cedo para começar uma campanha política. Presidente Michel Temer, um bom dia e um prazer muito grande falar com o senhor. Muito bom dia a você, Datena, e a todos. E o comentário que eu posso fazer é pautado, não é, Datena, eu que agora estou fora dessas questões, mas é pautado pela minha modesta experiência política, né? E eu acho que verdadeiramente não é muito útil esta rapidez, esta pressa, celeridade com que se põe a eleição de 2022, né? Porque é interessante, viu, Datena, eu sempre ouvi dizer, e acabei confirmando no caso concreto meu, que presidência da República, melhor me expressando, prefeito municipal, governador do estado, deputado, senador, você quer, você vai atrás. Mas a presidência da República é um pouco destino, sabe? Então a pessoa vai fazendo o que deve fazer no cargo que ocupa e, evidentemente, em razão de seus eventuais méritos, é que naturalmente nasce a candidatura à presidência da República. E colocá-la quase um ano e meio, pelo menos antes, né? Não é útil para quem governa, não é útil para o povo brasileiro. E, convenhamos, o povo brasileiro vai se deter e pensar nas eleições a partir de julho, agosto do ano que vem, não é? Sendo certo ainda que muitas vezes a decisão do voto se dá praticamente uma semana ou 2 semanas antes, né? Então eu não acho útil, não quero fazer nenhuma crítica a ninguém, eu acho que cada um tem a sua posição, deve haver raciocínios que levam à atuação desta ou daquela maneira, mas não é útil nem para o candidato, com toda franqueza, né? O MDB lança candidato à presidência da República ou não, presidente Michel Temer? Vai lançar? Pensa em lançar ou ainda não? É muito difícil dizer isso, né, Datena? Você sabe que a regra geral de todo e qualquer partido é, muito antes da eleição, dizer, olha, nossa tendência é escolher um candidato à presidência da República. Mas, evidentemente, os fatos políticos que vão se dando ao longo do tempo é que determinam se lança candidato ou se faz aliança. Você vê que o MDB, o PMDB, ao longo do tempo, sempre disse, nós vamos lançar candidato à presidência da República. Mas, num dado momento, verificava-se que politicamente era mais adequado fazer uma aliança e foi o que se fez ao longo do tempo. Então, hoje é muito difícil, porque, para dizer uma trivialidade, né, você percebe que os fatos políticos vão se modificando, muitas vezes inesperadamente, né? Quase de um dia para o outro, não digo nem de uma semana, de um dia para o outro, os fatos políticos podem mudar. Então fica difícil hoje dizer o que é que o MDB vai fazer. Eu sei que o que o MDB vai fazer é aguardar o ano que vem para saber qual é a sua decisão, né? Mais prudente, principalmente pelo primeiro assunto que nós tratamos aqui. Bom, outro detalhe importante, que é muito inteligente que uma pessoa se aconselhe com alguém mais experiente que essa pessoa, sobre qualquer assunto. Se você tem alguém experiente para consultar e que já viveu passos que você está começando a dar, melhor é. Dizem que eu fui o cara que mais entrevistou o presidente Jair Bolsonaro.
De lá para cá, nessa última entrevista, eu percebi que ele está muito mais moderado e mudou muito. E até disse a ele o que é verdade. Ele está aprendendo a ser presidente, ele está começando a aprender a ser presidente. O Lula, na primeira gestão dele, as primeiras medidas, ele foi muito assodado e tal, e depois passou a cumprir a função de presidente com raríssima capacidade naquele primeiro mandato dele, tanto que ele chegou à reeleição com 83% de aprovação, quase que o país inteiro aprovando o Lula. Ele aprendeu a ser presidente do primeiro mandato, depois o que vem na sequência eu vou perguntar ao senhor. Mas o presidente Jair Bolsonaro passou a ser mais moderado. E houve comentários que o presidente tem se aconselhado com o senhor a respeito de alguns assuntos. Essas conversas continuam com o presidente Jair Bolsonaro, presidente? Você sabe, Datena, uma primeira consideração é que toda vez que você chega num cargo de relevância, como é o cargo de presidente da República, né, você desde logo deve utilizar uma modéstia extraordinária, né? Você deve se acautelar com relação ao entusiasmo que o poder inauguralmente coloca na cabeça das pessoas, né? Porque aquilo tudo é passageiro. Você sabe que o primeiro momento é de grande euforia, etc., mas você tem que controlar essa euforia para não imaginar que seja um eleito pelos deuses, né? Você foi eleito pelo povo, portanto, tudo isso pode mudar. Primeira consideração. A segunda consideração é que eu nunca dei conselhos para o presidente Bolsonaro, não. Vez ou outra, você sabe que uma ou duas vezes nós falamos ao telefone, 2, 3 vezes, algumas vezes vinham membros do governo que resolviam trocar ideias, e eu dava alguns palpites, né? E alguns palpites, como você disse, guiado por aquilo que eu fiz ao longo da presidência, na minha presidência, né? Eu não sei se ele leva em conta isso ou não leva em conta, mas eu confesso a você que nos últimos tempos não tenho falado com ele, não. E agora, eu constato, aliás, muito saudavelmente, né, que ele tem sido mais moderado. Você veja o gesto dele de a abertura dos trabalhos do Legislativo é um gesto de apreço à determinação constitucional que estabelece a harmonia entre os poderes. Então, nada mais razoável do que na abertura dos trabalhos do Legislativo, na abertura dos trabalhos do Judiciário, o presidente da República compareça. E ele fez isso agora, muito recentemente, tanto no Supremo Tribunal Federal como no Congresso Nacional, né? Acho útil. Isso passa para todos nós uma imagem de harmonia que é saudável para o país, né? Mas eu confesso a você, para responder objetivamente a sua pergunta, nos últimos tempos não tenho falado com ele, não. Mas essa pergunta o senhor pode responder de cátedra, porque o senhor não vai responder por achismo. O senhor já foi vice-presidente da República e depois foi presidente da República. A relação, eu perguntei para o presidente Jair Bolsonaro anteontem, não é? Como é que estava a relação dele com o vice-presidente Mourão. Ele foi ríspido e respondeu simples, curto e grosso. Ah, tá tudo bem, não tem nada contra ele, afinal ele é vice e tal. E ontem o Mourão foi praticamente escanteado numa reunião ministerial, porque dizem, pelo menos vem lá de Brasília a informação, que o presidente Jair Bolsonaro, que o Mourão anda vazando informações dessa reunião ministerial para uma emissora especificamente, e se não para parte da imprensa, que ele teria sido escanteado. Essa volatilidade entre presidente e vice não é bom para o presidente, não é bom para o vice, mas não é bom principalmente para o Brasil, não, presidente? Precisamente não é bom para as instituições, não é, Datena, porque não é a figura pessoal do presidente da República, nem a figura pessoal do vice-presidente. É a figura institucional da presidência da República e da vice-presidência da República. Então, institucionalmente, se você tem uma reunião de ministros, né, que foi o último episódio, você tem que ter a instituição presidente da República. Eu não acho útil, porque começam especulações que atrapalham a própria governabilidade, né? Você veja, o próprio vice-presidente Mourão, a essa altura, que a meu ver, é uma figura muito adequada, faz declarações também corretas e também se comunica muito bem, né? É claro que essas notícias todas
devem, você sabe, nós todos somos humanos, né? Devem chateá-lo. E isso não é útil para a institucionalidade da presidência e da vice-presidência da República. Eu não acho útil, confesso a você. No meu tempo, eu me recordo, a senhora ex-presidente, muitas vezes, no final de semana, chamava alguns ministros para conversar, mas não era uma reunião plena, não era uma reunião de todo o ministério. Mas chamava alguns ministros, né? E até a imprensa dizia, olha aqui, chamou os ministros A, B, C, D, E, F, não chamou o vice-presidente da República. Já era um fato negativo, né? Agora imagine numa reunião ministerial, portanto institucional, você não chamar o vice-presidente. Eu só não sei, viu, Datena, com muita franqueza, não pude apurar isso, pela leitura que faço da imprensa, né? Se ele não foi chamado ou se ele foi chamado e não compareceu. Pode ter acontecido isso. Foi convocado, foi chamado, comunicado e não pôde ir. Isso pode ter acontecido, né? Mas não é bom para as Não, acho instituições. que deram uma bicicleta nele mesmo, tanto que houve um ato do Palácio à noite, ele não foi, mas o senhor já respondeu a pergunta, me considero satisfeito. Presidente, estão dizendo que o senhor pode assumir uma embaixada a convite do presidente Jair Bolsonaro. Se recebesse esse convite, o senhor aceitaria o papel de embaixador, já que o senhor é expert em relações, principalmente Olha, internacionais, ajudou muito aí com a China no momento da negociação dos insumos. O senhor é a figura talhada para isso. É respeitado de uma forma internacional, tem várias ligações como ex-presidente, seria a figura talhada para isso. O senhor aceitaria avaliar essa possibilidade ou não? oi, Datena, eu prefiro ficar para essas missões mais, digamos, gerais, né? Por exemplo, quando o presidente me designou para chefiar uma comissão humanitária ao Líbano, não é uma missão diplomática humanitária, né? Quando houve solicitações governamentais, no sentido, inclusive aqui do nosso governador, né? No sentido de que eu ajudasse na história dos insumos da China para a produção da vacina aqui no Brasil, eu entrei no circuito, portanto, uma coisa específica, né? Acho que colaborei, dei uma mãozinha lá, fazendo com que os insumos viessem rapidamente para o Brasil. Então, se houver uma outra espécie de uma missão diplomática ou humanitária que seja, em que eventualmente se peça o meu auxílio, né? Estou falando das relações internacionais, eu posso colaborar com a maior satisfação, estarei colaborando com o Brasil, né? Agora, para aceitar um cargo de embaixador, a primeira coisa que eu devo dizer é o seguinte, viu, Datena, eu não quero nem dizer se aceito ou não aceito, porque vamos dizer que eu dissesse que eu aceito, né? De repente vem o presidente e diz assim, mas eu nunca pensei nele, nunca convidei, como é que fica, né? Então eu prefiro, com a devida licença, nem cogitar dessa hipótese. Posso sim cogitar de hipóteses que já ocorreram, como essas duas que eu mencionei, e outras que possam vir a ocorrer, né? Eu fico por aí. Prudente, se eu não fui convidado para a festa, por que eu já vou me convidar? Não? É prudente, é prudente. Agora, presidente, se o Supremo não enterrou a Lava Jato, passou a ser chamado de Vaza Jato, deu o pontapé inicial para isso, né? Colocou essa relação do então juiz Moro com os procuradores com uma relação incestuosa, é difícil de se tratar, fora da lei até, que muitos sofreram com isso, injusta ou justamente, mas sofreram porque não é uma forma legal de se conduzir investigações, né? O senhor mesmo teve no centro dessas operações, enfim, foi uma das pessoas aí que se dizem vítimas dessas operações. O que é que o senhor acha que essas decisões do Supremo vão acarretar e se encaminham para a abertura de CPI, já no Congresso, contra a Lava Jato? Em primeiro lugar, né, o Datena, Lava Jato é uma expressão, se me permite dizer, jornalística, que foi muito usada pelos próprios agentes, que na verdade cumpriam uma missão que era a missão de combater a improbidade administrativa, né? Ora, mas para combater a improbidade administrativa, pelo menos foi o que o Supremo decidiu, é preciso seguir a tramitação legal. Você veja, nós temos um capítulo de direitos individuais, por exemplo, lá no artigo 5º, que tem 78 incisos, Datena. É o maior capítulo de direitos individuais, entre os quais
naturalmente se insere o conceito da ampla defesa, do contraditório, da lealdade processual, da imparcialidade do juiz, por exemplo, né? Vamos dizer assim, se o tema é da imparcialidade do juiz, você não pode imaginar que uma chamada força-tarefa inclua membros do Executivo, que são os delegados, membros do Ministério Público e membros da magistratura, porque a regra da imparcialidade significa que você não está ao lado de A ou de B, você está ao lado, sim, da ordem jurídica. Então você não pode participar Sim. nem a favor no caso da defesa, nem a favor da acusação. Então eu acho que, aliás, hoje tem uma entrevista do Fachin, do ministro Fachin, na Folha, em que ele diz, olha, houve uma certa infantilidade no lava-jatismo, né? Mas a ideia do combate à corrupção, a ideia do combate à improbidade não terminou. E não terminou não é porque ele queira, é porque a Constituição determina a probidade administrativa, né? Então eu acho que interessante como estas decisões, elas vão dando um caminho correto. Nenhuma objeção, veja bem, àquilo que... Investigação legal vale, a ilegal não vale. Relação entre juiz e promotores não vale, mas a investigação legal vale. Eu só tenho mais duas perguntinhas que o tempo já estourou. E tem que ser resposta rápida. O senhor acha que, baseado nisso, Lula pode ser recuperado e ser candidato à presidência da República, ou acha praticamente impossível isso? Aí já não sei dizer, né? O que eu sei é que, neste caso, há um caso que foi julgado pelo juiz Sérgio Moro, né? Mas o outro caso em que foi condenado não foi por ele, foi por uma juíza lá de Curitiba, né? Modo que não sei se isto entrará na pauta também. Se o outro permanecer, evidentemente, ele estaria condenado, não poderia ser candidato. Se também no outro ele obtiver sucesso, daí sim, recupera os direitos políticos e pode ser candidato, né? No quadro geral de hoje, o senhor vê um candidato favorito à presidência da República? O Bolsonaro seria reeleito? Há algum nome da esquerda que apareça? É difícil dizer, né? Qualquer coisa que eu dissesse aqui é uma mera elucubração, né? É difícil dizer isso. Os candidatos, muitas vezes, eu já disse lá atrás, eles se posicionam e ganham votos no último mês da campanha, né? Então fica difícil hoje dizer, naturalmente o candidato vai ser candidato à reeleição, o presidente Bolsonaro, que tem a máquina nas mãos, na verdade é um candidato poderoso nesse sentido, e outros que estão se esboçando, mas não tem ninguém definido ainda. É muito difícil dizer agora, Atena. O senhor pode ficar chateado com a pergunta, mas é uma grande oportunidade para o senhor responder. Porque muita gente fala, mas não tem coragem de perguntar, né? Dizem que o senhor deu um golpe da Dilma. Foi golpe, não foi golpe, ela se derrubou sozinha, ela não quis o seu apoio, porque dizem, inclusive, que se o senhor tivesse dado apoio a ela, como deu a Fernando Henrique, ela teria continuado presidente até o fim. Bom, eu vou dizer a você, em primeiro lugar, uma coisa que eu tenho repetido sempre, quando começou a história do impedimento, né? E o impedimento começa lá na Câmara dos Deputados, eu imediatamente vim para São Paulo. Você sabe que eu fiquei no meu escritório da Atena por uma concepção também frugal, né? Você sabe que o vice-presidente é sempre o primeiro suspeito. Então você, numa hipótese de episódio desses, né? Você precisa sair imediatamente do cenário. E olha, Datena, eu sou o mordomo. Eu voltei o mordomo. Eu voltei a Brasília na última semana, quando as pessoas começaram a dizer, vem cá, Temer, vai ser julgado procedente a acusação na Câmara para ir ao Senado. Você não pode ficar inteiramente fora daqui como vice-presidente, uma coisa institucional. Então eu não colaborei minimamente para isso. E confesso que se eu tivesse apoiado ou não apoiado, não importa, eu não teria tido outra solução. O problema da presidente, da ex-presidente, não era um problema de honestidade. Com toda franqueza, eu sempre declaro que o que eu sei dela é de uma honestidade absoluta. Houve, sim, um crime de natureza institucional, aquelas tais pedaladas, né? E, de fora parte disso, a má relação com o governo, as milhões de pessoas que estavam nas ruas, né? Foi isso que derrubou a presidente. Evidentemente, não foi o vice-presidente, né? Eu só cumpri o dever constitucional, ou seja, afastado o presidente, assume o vice. Nada mais do que isso. Um mau governo que as ruas pediam que acabasse e
e errou na lei, errou na pedalada fiscal. Presidente, foi um prazer falar com o senhor, é sempre muito bom conversar com o senhor. Essa entrevista foi transmitida também por todo o Grupo Bandeirantes e pelo UOL. Abraço grande, um bom dia. Bom dia a você e a todos.